A você. 5h35. Estamos de volta aqui pela sua 103,5, a sua Rádio Rio Mar FM, no interior do Amazonas, por meio das emissoras que retransmitem esta edição. E agora, ao vivo, por meio do Facebook, você que está acompanhando somente pelo rádio, pode ir lá na nossa página e conferir a nossa entrevista no quadro Saúde para você. Hoje nós vamos falar sobre automedicação e o cuidado, principalmente, que devemos ter com os idosos. A automedicação é o ato de tomar remédio por conta própria, sem orientação médica. E ela é vista como uma solução imediata, mas também pode trazer consequências graves, principalmente para os idosos. E já está aqui nos nossos estúdios a geriatra da Sensumed Oncologia, Juliana Fortes. Doutora Juliana, seja bem-vinda aqui à Rádio Rio Mar, mais uma vez. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. O brasileiro tem essa mania de se automedicar? Infelizmente tem, né? Isso se deve a vários fatores, né? A grande facilidade de encontrar medicamentos que são vendidos sem prescrição médica nas farmácias. Às vezes, a dificuldade ao próprio serviço de saúde, ao acesso ao serviço de saúde dos idosos, né? E a questão cultural mesmo, né? Sempre tem aquela vizinha que tomou um remédio, que fez bem, que daí acaba indicando sem orientação médica correta, o que é muito perigoso, principalmente quando a gente fala de idosos, né? Eu gostaria que a senhora comentasse a respeito dos antibióticos. Antes a gente tinha um antibiótico, tinha um medo de tomar. Hoje parece que para tudo é antibiótico. Sim. Antibióticos são medicamentos que são vendidos somente com receita médica, mas está realmente acontecendo o uso indiscriminado desses medicamentos. Então, às vezes, quadros virais, quadros gripais, em pronto-socorros, acabam sendo prescritos de forma inadequada, e isso acaba trazendo a resistência às bactérias, né? Então, é aquela história de que, se a gente utiliza antibiótico de forma inadequada, em pouco tempo vamos ter bactérias muito resistentes e não vamos ter antibióticos capazes de sanar os problemas. E com relação ao idoso, doutora, isso se torna mais perigoso por quê? Com relação ao idoso, isso é mais perigoso porque o idoso ele tem várias doenças, né? Não é como um jovem que tem uma pneumonia, toma um antibiótico e fica bom. O idoso com pneumonia, ele tem pneumonia, pressão alta, ele tem diabetes, ele tem artrose, às vezes ele tem um Alzheimer, então ele já usa múltiplas medicações que interagem entre si. Então, essa questão da automedicação, ela se torna mais perigosa ainda. Doutora, outra preocupação em relação ao uso do remédio refere-se à combinação inadequada, né? Quais são os cuidados necessários para o uso de um medicamento não anular ou potencializar o efeito do outro? Na realidade, os cuidados que a gente precisa ter sempre orientação médica, né? O médico é o profissional capacitado, habilitado, para saber quais são as medicações que interagem entre si, quais são os riscos e os benefícios daquela interação. A gente sempre pesa risco e benefício, para ver se o benefício supera os riscos e existe a indicação. Quando a senhora fala de risco, a morte é um deles? Sim, a morte é um deles. Pode ser, sim. A diferença entre o remédio e o veneno, a dose, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação aos idosos que são polimedicados, né, que usam muito medicamentos. Então, às vezes, um medicamento que ele compra na farmácia sem prescrição médica pode interagir com algum dos outros que ele já faz uso e pode, por exemplo, causar uma arritmia cardíaca, uma parada cardíaca. Isso é real. O ouvinte que de repente está nos escutando pode pensar, agora tudo eu vou ter que ir ao médico, uma simples dor de cabeça, ou até mesmo uma gripe, um resfriado, quer dizer que eu não posso me medicar. Como é que funciona essa orientação aí, doutora? A gente não precisa ser tão radical assim, né? Sintomas de resfriado simples, né? Sintomas gripais, sintomas diarreicos leves, que não apresentam sinais de gravidade, né? Ou seja, a pessoa não está apresentando vômito que não consegue parar, febre que não consegue diminuir com o uso da dipirona, né? Isso a pessoa consegue, a gente pode orientar sim a tomada de medicamentos se necessário em casa.
Mas toda essa orientação tem que ser feita previamente pelo médico do paciente, né? Então, numa consulta geriátrica, por exemplo, a gente orienta, olha, se a senhora já tem um histórico de dor de cabeça, por exemplo, se tiver um episódio de dor de cabeça, tome o remédio tal, tantas vezes ao dia. Se não melhorar em 48 horas, me procure, ou então vá ao pronto-socorro. Então, todas essas orientações precisam ser feitas previamente pelo médico do paciente. Nesse momento, não vale aquela dica da vizinha. Nesse momento, a dica da vizinha, às vezes, traz mais malefício do que benefício. E a doutora falando isso, eu lembro dos comerciais das grandes farmacêuticas, né? Que fala sempre no final, bem rapidinho, para sentir os sintomas, o médico deverá ser procurado, né? Então tem... Eu duvido você falar naquela mesma velocidade. Nem que eu treine uma semana, eu não consigo. E aí, por isso, doutora, eu queria perguntar quais são as principais causas da automedicação. Ainda falta orientação? Tem muito programa hoje na TV também que fala das doenças, o médico vai lá e fala como cuidar. Tem as grandes farmacêuticas que fazem esses comerciais todo dia na TV. Quais são as principais causas hoje dessa automedicação? As principais causas da automedicação, eu acho que realmente são a facilidade de encontrar o remédio sem a necessidade da prescrição médica na farmácia, né? Com relação a essas propagandas que aparecem na televisão, acho que deveria há uma inversão aí de valores, né? Na realidade, a orientação que eles dão é que se os sintomas persistirem, aí procurem o médico. Na realidade, o médico deveria ser consultado primeiramente, né? Deveria ser a primeira opção, a primeira orientação, né? As causas da automedicação são basicamente essas, a facilidade de acesso aos remédios, né? Às vezes um pouco de dificuldade de encontrar um médico, principalmente quando a gente fala de sistema de saúde, a gente sabe que os postos de atendimento, os pronto-socorros, eles são superlotados, então principalmente os idosos, é um ambiente muito hostil, por exemplo, um pronto-socorro para um idoso, então eles acabam se automedicando para evitarem filas, para evitarem estar num ambiente que não é confortável para eles. Então, tem também essa questão de dificuldade de acesso ao sistema de saúde, que eu acho que acaba facilitando, sim, a automedicação. Para deixar bem claro também, as pessoas ficam pesquisando agora na internet, sim, a doença e já a medicação também, né, doutor? Ele mesmo se automedica, ele é o médico e é o paciente ao mesmo tempo, né? É muito perigoso, né? Isso é muito perigoso, né? Na verdade, isso é muito frequente hoje em dia no consultório, né? O paciente já chega, olha, eu estou sentindo tal coisa, o meu diagnóstico é esse, eu gostaria que a senhora prescrevesse tal remédio. O diagnóstico do Google. Exatamente, é o doutor Google, né? Então, assim, isso é extremamente perigoso, isso gera uma série de problemas, né? A gente pensa que não, mas na realidade, às vezes essa pesquisa que é feita nos sites, na internet, elas acabam gerando muita angústia. Os pacientes às vezes acham que têm doenças muito graves, quando na realidade não as têm, né? E isso acaba tirando o sono de muita gente desnecessariamente. Se eu já morri umas 2 vezes. Então. Se fossem procurar uma avaliação médica, uma orientação médica, eu acho que dormiriam melhores. Juliana Fortes, geriatra da Sensomed Oncologia, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Rio Mar e Notícias. A vocês também que nos acompanham por meio da internet, gostaria que a senhora deixasse as suas considerações finais sobre os cuidados que precisamos ter quando o assunto é automedicação. Certo. Realmente, eu acho que a principal dica, o principal conselho que fica evitem tomar medicamentos sem consultar o médico, sem uma orientação médica adequada, evitem tomar múltiplos medicamentos por indicações de vizinhos, de balconistas de farmácia, enfim, por amigos, porque isso realmente pode trazer bastante danos e danos graves à saúde, tá? Acho que essa é a principal dica. Agradeço o convite, fico sempre à disposição. Jornalismo com credibilidade. 5h45, a gente traz agora a reportagem do Ítalo Bianco, falando sobre as denúncias de foco de incêndio que crescem 45% aqui em Manaus só em 2019. No ano de 2018, entre os meses de janeiro a junho, foram registradas 102 denúncias de focos de incêndio em Manaus. Já neste ano, foram contabilizadas 148 denúncias. Isso significa